Olá, meus amores, tia Lorena mais uma vez para uma aula de filosofia. É legal porque a tia Lorena também vai falar de liberdade. A aula anterior, de artes, a tia Lorena falou do pássaro, não foi? Falou da gaiola, do taumatrópio. E a tia Lorena já vai pegar aí uma bagagem da aula de artes e vai introduzir agora em filosofia. Nós também vamos falar de liberdade e também vamos utilizar os pássaros, né, e a gaiola para falar um pouco sobre o que é a liberdade para eles, ok? Nossa aula vai dar continuidade da página 201 e vai até a 292. Vou explicar o que você vai ter que fazer aí na sua casa. Vamos começar? Pensar sobre a liberdade. Leia atentamente esse classificado poético e pense sobre os assuntos da última aula de filosofia. Primeiro a tia Lorena vai ler e vai fazer esse comparativo com a última aula, ok? Troco um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troco um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troco um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta vazia. Gente, se você observar, né, ele troca tudo que o passarinho na gaiola está, né, que ele está preso, por todo mundo que está liberto. Na primeira estrofe, né, na primeira informação, ele fala isso, ó. Ele vai trocar por um gavião em pleno ar. O gavião está em liberdade. Na segunda, ele troca por uma gaivota sobre o mar, que também está em liberdade. Na terceira, ele troca uma andorinha em pleno voo, também está em liberdade. E na última, uma gaiola aberta vazia. É interessante, é legal, né? Quando você cria passarinhos, porém, a gente não sabe o que ele sente ali estando preso naquele momento em uma gaiola, ok? Logo aqui abaixo fala o seguinte, em grupos, ou seja, você, sua mãe, o seu lápis, sua borracha, né? Um grupo grande que você vai estar aí na sua casa. Nós vamos discutir essas perguntinhas sobre a liberdade. Quem são os pássaros da nossa sociedade hoje? Quem são os pássaros? Quem é que forma a sociedade hoje? Somos? Opa, eu estou sentindo aí que em casa você respondeu. A segunda pergunta está: eles estão presos ou soltos? Se a gente utilizar o cotidiano de hoje, eles deveriam estar presos, não era? Pela situação que a gente vive hoje. Porém, eles são soltos. E as gaiolas? Quem são e o que são? Gente, quem são as gaiolas? São as nossas casas, né? Onde a gente está. Que tipo de pássaro as gaiolas prendem? Prendem o quê? Pessoas, né? O que pode ser feito para soltarmos mais pássaros das gaiolas? O que você acha aqui em relação ao animal, né, em si? O que você acha que deve ser feito? Deve ser criado um viveiro? Deve ter os pássaros todos soltos? Deve ter um local para isso? Então isso aí é questão de reflexão. É legal que você até pergunte em casa, tá? Na página 292 tem bem aqui o RA, gente. Você tá vendo? Nesse RA é super legal, porque vai falar um pouco do pássaro, né? Sobre a liberdade que ele tem. Quando você assistir o seu RA, você vai para a atividade de hoje. Que é o que, tia Lorena, na atividade de hoje? Olha aqui, gente, ó. Em uma folha, não precisa ser na folha, precisa ser no caderno de filosofia. Em uma folha, elabore um texto no máximo de 10 linhas, o máximo 10 linhas, ok? Então não precisa estar perguntando quantas linhas são. No máximo 10 linhas, relatando como são os pássaros e as gaiolas sobre os quais vocês conversaram. Tia, nós falamos de quê? Nós falamos do animal? A gente falou nós. De nós. Então você vai fazer isso, você vai fazer essa reflexão. Você vai pensar como seria se nós fôssemos todos presos. Como seria se a gente fosse todo mundo solto? Não sei, né? Então você vai dar a sua opinião. Isso é muito, gente, questão de reflexão, de pensar. Bote a sua opinião no papel. Certamente tem sido uma ótima oportunidade de refletir sobre a sociedade em que vivemos, inclusive na situação que nós nos encontramos hoje. Pensamento sobre a liberdade. Isso aqui vai ajudar você a pensar e você refletir sobre a aula de filosofia de hoje. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é a liberdade, percebemos que ela está no pensamento de todo mundo. Todos falam sobre ela e alguns a desejam muito. Outros já não têm tanta esperança de alcançá-la. Alguns se sentem livres nesta sociedade, outros não. Por quê? Eu quero que você reflita isso no seu texto.
Por que que algumas pessoas se sentem livres para fazer o que quiserem e outras não? Qual é o pensamento dessas pessoas? O que você acha sobre isso? Filosofia, ele tem esse propósito. Qual é o propósito, tia Lorena? Refletir sobre a liberdade. Pensar o que é ser livre, ok? E logo aqui embaixo, né? Logo aqui abaixo está falando isso. Independentemente de tantos pontos de vista, o fato é que a liberdade está sempre presente nos pensamentos e nas discussões que envolvem o ser humano. Por isso, agora é sua vez de refletir um pouco sobre esses pensamentos que envolvem liberdade. Aqui eu estou dando algumas reflexões, porém, eu quero que você faça o seu texto sem tirar muita coisa daqui, tá ok? Vamos lá. O ser humano é naturalmente livre. Outra frase. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade da outra. Outra. A morte é preferível à falta de liberdade. Renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano. A liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. Gente, essa aqui é as nossas frases de hoje. O que é que eu quero que você observe? O que que quer dizer isso aqui entre as frases? É porque foi tirado de algum lugar. Tia Lorena já até falou o uso das aspas, não é? No componente curricular português, Tia Lorena falou por que eu utilizo a aspa, quando é que eu utilizo ela. Então, se você perceber, todas as nossas frases de reflexão, elas se encontram-se com aspas. Então, foi retirado de algum lugar, ok? Gente, vou contar com vocês sobre o texto de liberdade, sobre você falar o que você está sentindo, sobre você falar o seu pensamento contra as pessoas, o que está faltando, se vocês concordam, se vocês não concordam, isso é refletir, ok? E eu tenho certeza que o quinto ano vai dar um show sobre isso, ok? Nossa aula de filosofia termina aqui e eu conto com vocês para realizarem a atividade, ok? Tchauzinho!